trabalhador da casa, Wagner Trevisan, nosso amigo e irmão em Cristo. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, irmãos e irmãs. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite mais uma vez entre vocês. Que Jesus nos abençoe e que o amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva nessa noite. O nosso tema de hoje, ele é muito interessante. Ele é interessante porque quando a gente faz a leitura, os estudos do Evangelho de Jesus, cada um de nós vai ter uma interpretação, vai desenvolver um sentimento diferente para aquele tema que a gente está lendo. E aí que está a beleza do Evangelho, porque o que eu disser para você essa noite, ele vai te tocar de uma forma diferente da do seu amigo que está ao seu lado, e também me tocou de uma forma diferente. A beleza do Evangelho justamente é essa, porque da forma como a gente faz a leitura e as nossas reflexões, faz com que a gente se sinta de uma forma diferente, porque a gente tem vivido as experiências de uma forma diferente. Então, por isso que o Evangelho ele não pode ser dito de uma forma absoluta, com uma razão profunda. Eu tenho a razão no assunto, eu sei sobre esse assunto. Não, a gente ainda está um pouquinho longe de esgotar, né, as nossas interpretações pessoais do Evangelho. Se você ler um capítulo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você ler 6, 5, 10 perguntas do Livro dos Espíritos hoje, daqui a um ano, se você fizer novamente a mesma leitura, o mesmo capítulo, você vai entender um pouquinho mais. Essa é a beleza do Evangelho nas nossas leituras e nas nossas reflexões, né? Por isso que a gente, quando vai ao centro espírita, vou lá, vou fazer os estudos com o pessoal, e aí você participa ali do Livro dos Espíritos, são 1001 questões, e aí depois você fala, olha, eu não vou mais participar desse estudo porque eu já estudei tudo, já fiz esse curso, né? Então não, a doutrina espírita ela não é um curso a ser feito assim como a gente está acostumado a fazer os cursos da nossa vida, né, para adquirir um diploma. Os estudos da doutrina espírita exigem da gente paciência e dedicação. E para a gente conseguir fazer uma ligação com o nosso tema de hoje, que é não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente primeiro vai precisar trazer o nosso contexto atual, né? A beleza do Evangelho, quando a gente se precipita a dizer que o Evangelho está muito ultrapassado, é um tema muito antigo, a gente precisa de coisas novas, e coisas novas, a gente está tão acostumado com o automático, com as novidades de redes sociais, né? Aquela timeline que não para mais de rodar, e a gente tem aquele excesso de coisas novas. No Evangelho é diferente, né? No Evangelho a gente tem que trazer o nosso contexto atual e ir fazendo as ligações com os antepassados, né? Com o que de fato Jesus queria dizer naqueles tempos, para a gente fazer essa ligação para hoje. A gente vai ver que ainda a gente vive a mesma época. O que mudou só é somente a nossa roupa. Obrigado, Maria. Só é a vestimenta, mas, né, e agora, claro, com certeza somos muito mais tecnológicos, né? A tecnologia da informação hoje traz as informações para a gente do mundo inteiro, né, no mesmo segundo. Então, para que a gente então consiga fazer essa ligação com o tema não se pode servir a Deus e a Mamon, vamos fazer um exercício agora para trazer a nossa realidade, para a gente conseguir entender Deus e Mamon, né? Quem são esses deuses, né? Bom, hoje se você abre a sua internet, no seu computador, no seu celular, e você digita lá, né, como se tornar milionário, como ficar rico, enfim, coisas assim, aparecem diversas opções, né? Se torne rico trabalhando em casa 2 horas por dia, ganhe 15 mil reais, né? Como eu faço para ter um salário de 30 mil reais? Enfim, todas essas coisas que estão trazendo cada vez mais uma facilidade
com aquilo que a gente mais tem buscado na vida, para uns menos, para outros muito mais, que é o dinheiro, a posse, o bem, né, os bens terrenos. É justamente esse cenário que faz com que a gente reflita no que a gente tem pensado durante essa nossa existência e também em outras, né? Porque se a gente se perguntar como é fácil para saber o que eu fui em outras vidas, o que eu fiz em outras vidas, né? Assim como a doutrina espírita tem falado o tempo todo, né? Então estamos aqui reencarnando várias e várias vezes. Basta a gente analisar o nosso pensamento e o nosso comportamento diante das coisas, diante das situações da nossa vida, né? Então a gente tem uma facilidade maior para o acúmulo de bens terrenos, outros, né, mais egoísta, um mais ali avarento, são coisas diferentes, mas elas se complementam, né, e acaba deixando a gente cada vez mais prejudicado no decorrer das nossas existências. Então basta a gente refletir sobre o que a gente tem pensado e levado à nossa vida, já é a resposta para o que a gente tem feito em outras vidas. E aí é nesse ponto que a gente tem que trabalhar a nossa reforma íntima, é nesse ponto que a gente tem que falar, olha, aqui é o meu calcanhar de Aquiles, então é nesse ponto que eu preciso de um esclarecimento para trabalhar esse defeito que tem me atrapalhado nessa existência e em outras. Quando a gente abre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a gente se depara justamente com esse assunto, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que então que Jesus trouxe esse contexto geral daquela época para atravessar os milênios? Porque seria o pior e o maior problema da humanidade. Olha que interessante, nós somos espíritos, estamos reencarnados em um corpo perecível. A gente tem frequentado essas existências há pelo menos, chutando bem baixo, há umas 50 vezes, desde o Evangelho de Jesus, desde que Jesus, né, encarnou na Terra, tá? Não é reencarnou, porque Jesus nunca esteve encarnado na Terra, então Jesus encarnou somente uma vez. Então desde aquele tempo a gente tem frequentado aqui essa escola que a gente conhece como Terra, pelo menos umas 50 vezes. E a nossa dificuldade, como Jesus sabia que a gente teria muita dificuldade nesse assunto, os Espíritos da Verdade trouxe justamente esse assunto, esse compilado, para facilitar hoje cada vez mais, através da doutrina espírita, o nosso esclarecimento. Bom, mas quem é Deus e quem é Mamon? Primeiro a gente tem que corrigir, porque não é quem é Deus e nem o que é Deus, é que é Deus. Allan Kardec foi extremamente inteligente nessa pergunta, porque se a gente perguntasse quem é, seria uma pessoa, e se perguntasse o que é, seria uma coisa. Olha que interessante. Então Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é interessante que é uma resposta bem breve, mas é somente o que hoje a gente pode entender. Hoje o nível de entendimento que a gente tem sobre as coisas maiores, que é Deus, a gente ainda está cavalgando, a gente está ainda muito primário, a gente está na primeira série dos entendimentos espirituais. Por isso que os espíritos foram rápidos e objetivos, né? Bom, mas e o que é, quem é Mamon, né? Então, será que é o que é quem é Mamon? Nesse caso é quem é Mamon. No livro O Céu e o Inferno tem também um trechinho, um capítulo dedicado para explicar de uma forma ali sucinta sobre Mamon. Mamon, ele é um dos 7 príncipes que representa a avareza. Então, desses 7 príncipes, como liderado, como diz no livro, né, O Céu e o Inferno, tem o Satanás como o rei ali, o senhor de todos esses príncipes. Entre os 7 príncipes, Mamon é o príncipe da avareza, né? Mas aí se a gente buscar então, o que é ser avarento, o que é a avareza, né? É o apego excessivo, né, aos bens materiais, ao dinheiro, né, à posse, né? Isso é interessante.
Em Lucas 16, no capítulo 13, a gente vai ver, no versículo 13, desculpa, a gente vai ver escrito da seguinte forma: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. E olha que interessante, né? Como é que a gente consegue então fazer essa ligação com o que hoje a gente tem? É fácil, basta saber o que a gente tem pensado, em qual Deus a gente tem servido, né? A gente tem servido ao Deus imaterial, inteligência suprema, onde as nossas qualidades são inerentes à matéria, ou seja, a gente atravessa ao mundo espiritual, as nossas qualidades, que de fato faz com que a gente atravesse essas qualidades, ou não. A gente tem pensado e servido muito mais a Mamon, né? Ao Deus da avareza, aquele que se prende, que se pega demais aos bens que aqui tem. Então, conforme a gente for fazendo as nossas reflexões dessa noite, eu convido vocês a, de uma forma com que o coração ficasse limpo, esquece todos aqueles problemas que a gente tem se relacionado ao dinheiro, que a gente possa se conectar com a mensagem dessa noite, para que eu tenho certeza que a gente possa sair daqui de uma forma menos material. Dizendo então sobre o contexto atual, como dito anteriormente, o que faz parte da nossa vida hoje em dia é o consumo das redes sociais, né? A informação cada vez mais rápida, né? Na nossa mão. Então hoje a maioria dos conteúdos que trazem, que isso tem chego até nós, a gente vai ver que tudo está de fato relacionado ao acúmulo de bens, né? Adquirir bens, faça você de uma forma mais rápida para ganhar isso, para ganhar aquilo, né? Hoje os nossos influenciadores digitais, hoje falando em termos de rede social, os nossos influenciadores digitais, se você analisar o conteúdo que a gente tem assistido, não são conteúdos que não vai levar a gente para Deus, né? Não vai levar a gente para servir a Deus, e sim servir a Mamon. Por mais que é interessante, a gente vai ver isso no Evangelho, que por mais que a gente tenta se esconder de um desejo no fundo do nosso coração, que é a riqueza e também o compartilhamento, a gente vai ver que aí está a nossa armadilha, né? Então, hoje o que mais a gente vê nos jornais os acontecimentos que envolve dinheiro, né? A gente vê pessoas tomando golpes fáceis na internet. Olha, clica aqui nesse link, faça uma ligação para esse telefone, você vai ganhar um dinheiro que está preso na sua previdência, né? Abaixe esse aplicativo, faça uma aposta, ganhe 3 vezes mais, né? Então, enfim, a gente está cercado por pessoas que têm sido influenciadas por esses outros influenciadores, e isso tem afetado a gente, né? Mas isso lá atrás acontecia também? Muito. A diferença é que eles não tinham celular na palma da mão, mas os influenciadores digitais já acontecia lá, porque esses que estão reencarnando agora provavelmente os mesmos influenciadores daquela época. Eles, assim como nós, têm enfrentado algumas dificuldades em sua evolução. Então, essas mesmas pessoas que reencarnaram naqueles tempos em que Jesus peregrinava, passava a sua mensagem, ainda hoje estão fazendo as mesmas coisas, mas agora a gente não tem Jesus propriamente encarnado na terra. Jesus tem deixado as suas informações, o seu evangelho por todo lado, inclusive a doutrina espírita é uma delas, é a terceira revelação. Bom, onde eu consigo então fazer a ligação, né, com o texto atual do Evangelho e agora? Nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver logo ali no começo o contexto do jovem rico, né, o acontecimento, um exemplo muito claro para nós, chama-se o jovem rico, né? E aqui eu vou fazer um pouquinho da leitura, porque a gente não pode deixar escapar os detalhes. Então,
O que acontece então com esse jovem rico, né? Se aproxima um jovem de Jesus, e um detalhe antecipado aqui para que a gente entenda um pouco, a gente vai ver, contando 2, 3 casos aqui, de pessoas questionando Jesus. E o jovem rico, olha que interessante, quando ele faz a pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta que faz com que a gente entenda que há muito tempo ele já havia seguido Jesus, para chegar naquele momento e entender o que ele iria fazer então com os seus bens materiais. Olha que interessante, o jovem se aproxima e fala: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus fala para ele: por que me chamais de bom? Bom só é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem fala: que mandamentos? E Jesus fala para ele todos os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra o teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem então fala para ele: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que me falta ainda? Então, quando ele faz a pergunta para Jesus, quais são esses mandamentos, ele já sabia, que ele já estava comprometido com isso. E aí a gente vai entender, né? E Jesus fala então para ele: se queres ser perfeito, vá, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aqui a gente tem que fazer uma reflexão pelo seguinte fato: como esse jovem rico já havia seguido Jesus enquanto Jesus peregrinava, porque como é que funcionava, né? Jesus ficava o tempo todo falando sobre a vida eterna, sobre o reino dos céus, e esse jovem rico, por ter muitos bens, bom, o que esse peregrino está dizendo sobre a vida eterna, né? Sobre o reino dos céus? Aqui eu tenho um reinado, e agora eu preciso saber como eu pego esse reinado de bens que eu tenho e atravesso para essa vida eterna que Jesus ali estava falando. Então, era interessante que quando esse jovem se aproxima de Jesus, um espírito, o mais elevado possível da nossa esfera, um espírito de luz, perfeito, puro, quando ele se depara com aquele jovem, ele faz um scanner daquele perispírito e via realmente qual era a real intenção desse jovem. E é isso que é interessante. Jesus, no fundo, sabia que a intenção desse jovem era justamente pegar os bens que ele tinha, porque ele era uma pessoa correta, justa, honesta, honrava o pai e a mãe, mas de tanto dinheiro que tinha, de tanto bem que ele tinha, ele queria atravessar isso aqui para o mundo, para o reino eterno, né? Para a vida eterna. Quem aqui não quer ser rico a vida inteira e todas as outras vidas, né? Então, é esse desejo que o jovem tinha, e é esse desejo que tem sondado os nossos corações, né? Porque na medida que a gente evolui também espiritualmente, a gente tem evoluído também materialmente, só que nesse momento há um desequilíbrio. A gente tem evoluído muito mais materialmente, a gente tem preocupado muito mais com as coisas da terra, onde a traça corrói, do que propriamente os tesouros, as qualidades que atravessaria no momento da nossa morte, né? Quais são esses tesouros, né? A paciência, o amor ao próximo, benevolência, empatia, né? Então, nesse primeiro acontecimito aqui com Jesus, a gente já teve essa primeira lição, porque muitos de nós, sendo eu, você, um ente querido seu, tem sido uma pessoa de forma correta, paga todos os impostos, trabalha direitinho, tem cumprido com todos os mandamentos, mas quando diz respeito aos bens terrenos que a gente tem acumulado, aí pega a gente, e aí é onde a gente se encaixa no jovem rico, seja um pouquinho ou seja um pouquinho mais, né? Então, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, né? Então, aquilo foi um baque muito grande, né, para aquele jovem. Mas olha que interessante, Jesus não falou para ele: vá, venda tudo o que tens.
Aí está o detalhe, aí está a pegadinha. Jesus falou para ele: vá, venda o que tens, mas venda o que te impede de me seguir. Vá, venda o que tens, dá aos pobres aquilo que de excesso você tem. Afinal de contas, você precisa de 50 mil hectares para ter uma casa para morar? Você precisa de 5 carros para te levar no hospital? Você precisa de 5 celulares para conseguir falar com o seu pai, com a sua mãe? É aí que a gente está cometendo o erro. A gente quer acumular. É o acúmulo das coisas que não vai fazer com que a gente atravesse de uma forma espiritualizada para o mundo dos espíritos. A gente vai ficar engessado, endurecidos cada vez mais nos bens terrenos, né? E aí Jesus aproveita essa situação e fala ali para os discípulos, né? Jesus dá uma cochichada ali, né? Digo-vos em verdade que bem difícil que o rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha. Camelo era uma expressão utilizada para cabo, né? Não é o camelo animal. Camelo era cabo. Então é mais fácil que um cabo passe no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É justamente isso, não é um rico de riqueza construída prudentemente, é o rico em excesso, aquele que ultrapassa esses limites, que a gente tem conhecido em vários casos, na nossa família, ou até propriamente com a gente, né? Então, qual é a mensagem que Jesus quer trazer com o jovem rico? Mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem acreditava estar quite porque seguia todos os mandamentos, mas não tinha verdadeiramente a caridade no seu coração. Nessa oportunidade, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, por mais que a gente se engane repetidamente com tudo que a gente tem, e desse pouquinho a gente se engana dividindo um pouquinho ali com um ou outro, se realmente a gente, no nosso coração, esse sentimento não tem sido desenvolvido de uma forma pura, a gente vai cair novamente no encontro com Jesus como se fosse um jovem rico. E olha que interessante, né? Se a gente avança um pouquinho, a gente vai ver uma disputa de herança nesse mesmo capítulo. Quem de nós aqui, seja com a gente ou na nossa família, nunca dividiu algum bem, né? Seja porque o pai, a mãe, uma avó, um avô, né, desencarnou, os bens deles passam para os familiares, né? Então, quem de nós aqui nunca passou por uma, ou vai passar um dia por uma divisão de bens, né? E isso também tem no Evangelho. Olha que interessante. O capítulo se chama Guardar-se da Avareza, né? Então, como dito anteriormente, é um apego excessivo ao dinheiro, né? Então, no meio da multidão, um homem se aproxima de Jesus e também faz a primeira pergunta para Jesus, e é absolutamente a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico. As pessoas que, é interessante isso, conforme a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai vendo que as pessoas que mais estavam cada vez mais próximas de Jesus são as pessoas mais problemáticas, as pessoas mais materialistas, os ricos, os governantes, né, os deputados, aquelas pessoas que mais tinham problemas com elas, porque ele ficava ouvindo Jesus, enquanto Jesus peregrinava, falava ali para a multidão, mas naquele pequeno miolo, onde tinha um ou outro apóstolo, em volta de Jesus estavam justamente os mais problemáticos. Olha que interessante. Então, chega esse homem, que está no meio de uma disputa ali de herança e fala: mestre, dizer ao meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou, né? Jesus fala para o meu irmão dividir a herança comigo, e Jesus olha para esse homem e fala, né? Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas, né? Quem me nomeou aqui o juiz agora das heranças? E aí Jesus acrescenta: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha que interessante isso, né? Porque faz a gente justamente ligar o jovem rico com esse caso também, e quando a gente analisa
o que a gente tem construído em bens, naquele que acaba excedendo um pouco, olha que mensagem inteligente, incrível e profunda de Jesus, né? Tudo isso que você tem, que você coloca como, né, diante da sua família, diante daquele irmão seu que você disputa, daquela irmã, do seu pai, enfim, tudo aquilo que você tem construído como bem material excessivo, você coloca isso como a sua métrica, né, a sua métrica para que todos te conheçam através de tudo isso que você tem acumulado. Olha que interessante, Jesus fala, sua vida não depende dos bens que você possui. Você pode ter 5 carros, sua vida não depende disso. Pode ter uma fazenda no meio da cidade, a maior, sua vida não depende disso. Você pode ser o homem mais rico da cidade, do Brasil, a sua vida não depende disso. Não há dinheiro no mundo que compre a sua vida, a existência do seu corpo. Porque sabemos, né? Nós espíritas sabemos que não morremos, nosso espírito alimenta a energia de um corpo bem temporário, bem curto. Então, olha que lição incrível, né? E continua, né? Jesus aproveita essa oportunidade e fala assim, né, para todos que estavam ali, inclusive para esse homem avarento, né? Jesus fala uma parábola para ele, né? Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha em pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, né? Ele fez a pergunta e já solucionou nessa parábola. O que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: tens de reservas muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem. Aí aqui a gente vai ter que fazer uma pausa, continuar o nosso tema, para no final ver de fato o que Deus falou para esse homem, porque aí sim a gente vai conseguir compreender de uma forma mais profunda. Olhando então o caso do jovem e desse irmão que disputa uma herança, Deus tem nos colocado armadilhas, principalmente no que diz respeito a dinheiro, aos nossos bens terrenos, né? Não, é justamente e louvável em que a gente busque a nossa riqueza material, que a gente busque o melhoramento da nossa vida, né? Se você olhar um celular de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, ele já não serve mais para hoje. Aí é onde entra a administração correta dos nossos bens. Um carro, de repente de 20, acho que de 20 anos, está ok hoje, né? Talvez de 30, 40 anos, a gente vai passar um pouco mais de apuro. Aí é onde entra a evolução dos nossos bens materiais. A gente precisa de um carro novo, né? A gente precisa de bens materiais novos, né? A TV de 5, 10 anos atrás já não corresponde com a TV de hoje. A gente precisa evoluir também. Então a riqueza, a posse dos bens utilizada para melhorar a nossa vida, trazer recursos para melhorar, sim, ela é abençoada. Então não é uma armadilha, o dinheiro é um recurso. Assim como a água é um recurso, o dinheiro é exatamente igual. O dinheiro é um recurso para nós. No Evangelho tem um trecho que chama muita atenção. Deus não condena a riqueza e tampouco o rico, ou a pobreza e o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens que Deus nos dá como instrumento do progresso moral para ser utilizado no amor ao próximo pela ação da caridade rumo à fraternidade universal, quer que seja rico ou pobre. A riqueza como prova ou expiação associa-se aos talentos que Deus nos empresta para a prática do bem, servindo. Então olha que interessante, a riqueza é um recurso para fazer com que a gente possa evoluir e lidar melhor com esse recurso. Todas as nossas reencarnações, desde lá, a gente tem utilizado esse recurso de uma forma ruim,
de uma forma com que a gente tem caído na nossa própria armadilha, né? E aí é por isso que entra a parábola dos talentos. De uma forma resumida, como é que é? O Senhor chega para os seus servos, para um entrega 1 talento, para outro 2, para outro 4, para outro 5. E esse Senhor fala para ele: viajarei e quando voltar, né, vou ver o que vocês têm feito com esses talentos. E quando esse Senhor volta, a hora que ele quando ele fala com aquele que ganhou 5 talentos, aquele multiplicou mais 5, aquele 4 virou 8, aquele 2 virou 4, aquele 1 enterrou aquele talento, aquele tesouro, e devolveu somente aquele talento ao Senhor. Servo mau, deveria ter multiplicado, porque Deus, quando nos dá os nossos talentos, seja 1, 2 ou 3, de acordo com a nossa capacidade. É isso que é interessante. Deus não vai dar para a gente 5 talentos se a gente ainda não aprendeu a lidar com 1 talento, ou seja, com 1 recurso. Os talentos são recursos que Deus nos oferece. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, um rico, fulano de tal é o mais rico do Brasil, com uma fortuna de 200 bilhões, a gente fala: nossa, deve estar escondendo dinheiro, deve estar fazendo isso, aquilo. Mas não, às vezes pode ser um servo que ganhou 5 talentos e agora está entregando 10 para Deus, fazendo o quê? Empregando as pessoas, distribuindo recursos. Com certeza há os ricos egoístas, que é aquele que teve 1 talento e tem guardado esse talento para ele mesmo. Esse é o que desequilibra o recurso natural, que é o dinheiro, assim como a água. Então olha que interessante como esse capítulo inteiro faz com que a gente reflita, e em algum ponto ali vai pegar a gente, né? Então, uma coisa que tem atrapalhado muito a gente, definitivamente, não se compare. A comparação, ela é um convite para que a gente desenvolva o nosso egoísmo. A comparação, ela faz com que a gente acorde todos os dias e queira ser melhor que o outro, melhor até com as pessoas que estão mais próximas da gente. Faz com que a gente dispute com as pessoas da nossa família. A comparação é o que tem feito a gente desenvolver o nosso egoísmo. A comparação é a porta que a gente está abrindo todos os dias para nos afastar de Deus. Porque quando a gente se compara, a gente sobe cada vez mais a régua, não é? Isso não acontece dentro da nossa casa ou com a pessoa que você trabalha. Aquela pessoa que está mais próxima de você, trocou o carro, comprou uma casa, comprou 2, 3 carros, e você está se comparando a sua vida, aos seus talentos que você recebeu de Deus, a uma pessoa que você está admirando e está buscando algo que talvez está escondendo talentos. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente de fato tem seguido, tem servido, assim como o nosso tema propõe. Se a gente olhar para o Evangelho, eu vou ter algum exemplo de que alguém teve dinheiro e se comportou, agiu de acordo com o reino de Deus eterno? Sim, nesse mesmo capítulo. Nesse mesmo capítulo tem Zaqueu. Olha que interessante. Jesus chega em Jericó, olha para cima, numa árvore. Essa árvore era uma figueira, e avista um pequeno homem pendurado ali naquela árvore. Era Zaqueu. Então Jesus se aproxima e fala: Zaqueu, apressa-te em descer, que hoje vou me hospedar na sua casa. E nesse ponto é interessante a gente fazer uma análise que a figueira, no Evangelho, ela representa a evolução espiritual, né? Quando a gente atinge o ponto mais alto da figueira, é onde mostra o nosso estágio espiritual de evolução. Então não é à toa que Zaqueu estava naqueles galhos mais altos daquela árvore. Então, quando o Zaqueu desce, né, olha para você ver que interessante. Zaqueu queria se aproximar de Jesus, queria conhecer Jesus, e Jesus já sabia de tudo isso daí. A gente vai ver o porquê.
Então, assim que Zaqueu desceu e levou Jesus até a sua casa para se hospedar, os comentários ali naquele momento foi que, olha, Jesus foi se hospedar na casa de um publicano. Por que as pessoas daquela época tinham essa marcação com os publicanos? Os publicanos, eles eram extremamente inteligentes, eles falavam 3, 4, 5 línguas, mas no caso especial de Zaqueu, ele era, por direito, ele tinha o direito de fazer uma cobrança de impostos de uma província inteira. É como se Zaqueu fosse o dono de todos os pedágios aqui do estado de São Paulo, onde está as 3 principais rodovias do Brasil. Então Zaqueu colhia muito imposto, mas não era Zaqueu propriamente em sua mão que ele fazia essa coleta, ele tinha vários funcionários, e esses funcionários às vezes cobravam 4 vezes mais do que era para ser cobrado no imposto, porque o imposto ele é legítimo, ele faz desenvolver. Hoje, quando a gente paga imposto, paga o pedágio, é para continuar o desenvolvimento das nossas rodovias, da rua. Na teoria era para ser assim. Então, quando Jesus vai na casa de Zaqueu, as pessoas ficam falando mal de Jesus. Olha, quem é esse daí que fala disso, fala daquilo, fala da salvação, mas está indo dormir na casa de um publicano, não? Que fica extraindo, deixando as pessoas cada vez mais pobres, fica cobrando dos pobres. Quando Jesus então chega na casa de Zaqueu e faz aquele banquetão, Jesus come, ali se alimenta com Zaqueu, com seus funcionários, com a família de Zaqueu, e Jesus fala para Zaqueu: a salvação aconteceu hoje na sua casa. Muitos vão dizer que ali Jesus chegou para um publicano que levava uma vida completamente errada, cobrava dos pobres, e Jesus tinha o poder de dar a salvação para todo mundo. Não é assim. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai ver que a natureza não dá saltos. Quando Jesus fala, a salvação encontrou a sua casa hoje, é porque Jesus sabia o que Zaqueu fazia. Porque quando Zaqueu fala para Jesus a seguinte expressão: mestre, o que tenho dou aos pobres, e aqueles que prejudiquei vou retificar 4 vezes mais, porque era isso que Zaqueu fazia. No tempo do verbo há um equívoco que a gente tem que prestar atenção. Zaqueu falou para Jesus: dou aos pobres metade do que tenho, e aqui, então dou, não vou dar. Então Zaqueu já praticava a forma correta dos bens materiais, Zaqueu já dividia, e como os seus funcionários cobravam 4 vezes mais, ele restituía, e aquele que ele não tinha restituído, ele iria restituir 4 vezes mais. Por isso que Jesus fala para ele: a sua casa recebeu a salvação, você recebeu a salvação, porque você já praticava o meu evangelho sem ter me visto. Olha que interessante. Então sim, tem um caso no evangelho de um rico que fez as coisas corretas, dividiu o excesso e restituiu se fez de errado com alguém. É essa a mensagem que a gente tem que extrair. Todos os recursos que a gente tem, a gente deve dividir o excesso. E se por uma hora ou outra prejudicou alguém, vai lá, restitua, peça desculpa, restitua a pessoa. O dinheiro é um recurso. Isso é muito interessante a gente prestar atenção, porque o dinheiro tem prejudicado a gente em outras existências e nessa. Porque do simples fato da gente mal administrar esse recurso, a gente tem colocado na nossa bagagem espiritual problemas em existência e existências. Porque a gente vai falar assim: olha, durante a minha vida inteira eu fui uma pessoa extremamente correta, pago os meus impostos, eu obedeço os 10 mandamentos, e por que tudo que eu compro, tudo que eu tenho adquirido, dá tudo errado? Eu comprei um carro, me roubaram. Eu comprei uma moto, me roubaram. Meu celular comprei 12 vezes, caiu no chão, quebrou a tela. Bom, talvez nessa existência você não administrou, nessa existência você tenha administrado os bens corretamente, mas em outras. Então, Deus é tão bom, as suas leis de amor têm regido a gente de uma forma tão benéfica para nós mesmos, porque todos aqueles problemas que a gente tem feito com esses recursos em todas as existências,
está de uma forma parcelada nessa e mais pelo menos umas 1000 existências, até que a gente entenda o Evangelho e administre melhor esses recursos. São esses pontos que a gente tem que extrair de uma forma que corrija a nossa postura de hoje e o que a gente vai pensar em fazer amanhã. Então, para que a gente consiga encerrar, né, a nossa mensagem de hoje, quando Jesus está falando com aquele homem avarento, em que Jesus quer passar uma mensagem de forma final, para que com que ele possa entender a parábola, é justamente esse ponto, porque a nossa vida não depende do que a gente tem. Todos os recursos que a gente tem colocado como uma métrica pessoal, por ser o mais rico da rua, por ter o carro melhor, por ter todos esses recursos que por hora hoje faz a gente feliz, e todos os excessos que a gente tem cometido, a nossa vida não faz parte disso. Somos espíritos. A nossa única missão neste orbe chamado Terra é fazer com que a gente adquira em nossa essência os atributos que atravessam, que se sobressaem da terra, da carne, as qualidades com que a gente se relacione com as pessoas, as oportunidades que a gente tem para trabalhar para as pessoas, para ter um senhor, para ter um gerente, para ser o gerente, para ser o chefe, para ser o milionário. É aí que está a oportunidade. O dinheiro, ele faz parte das nossas conexões, é um recurso. É essa mensagem que Jesus quis trazer e tem de uma forma tão esclarecedora através da doutrina espírita, para que a gente administre melhor o nosso sentimento em relação ao dinheiro. Porque hoje estamos aqui, mas amanhã, o que te garante amanhã o seu reino aqui na Terra? Todo esse império que você tem exibido, que a gente tem exibido, o que faz com que você, assim como o jovem rico, o que vai fazer com que você atravesse isso para o mundo espiritual? E é isso que a gente tem feito em todas as outras existências, e é essa mensagem que a gente tem que levar desde o capítulo. Por isso eu faço um convite a todos para que não tomem como esgotado esse assunto. Visite o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, faça a sua reflexão, analise o que tem incomodado o seu coração, analise o que de fato tem feito nós, nos distanciarmos de Deus. Porque hoje é muito mais fácil a gente se deixar influenciar por todos esses espíritos perturbados que têm reencarnado por expiação. A gente está se deixando levar por eles. A gente quer também disputar o reino da terra, né? O reino que fica com as traças. Então era essa mensagem dessa noite. A gente deve escolher servir a Deus ou ao Mamon. Uma boa noite a todos.